Bom, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 3. Capítulo 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Meus irmãos, nós estamos pregando a série de mensagens, os meios de graça, e tratando da oração como meio de graça. Eu quero que você, nesse momento, mesmo assentado, possa estar fazendo essa leitura do texto. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Acompanhe em sua Bíblia. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se a voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O texto diz que, estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Oremos ao Senhor. Pai querido, a tua palavra foi lida, e nós queremos, Senhor, te pedir que pela tua graça, pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor nos dirija no entendimento da tua palavra nessa noite. Aquilo que o Senhor preparou para o nosso coração possa realmente entrar de forma grandiosa e maravilhosa, para que possamos sair daqui edificados, Senhor, certo do nosso dever para contigo, enquanto estivermos aqui até a tua volta. Então, por isso nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, nós começamos a pregar no dia 10 de junho sobre a oração como meio de graça. Certo que em alguns intervalos, houve outras ministrações, principalmente por causa desse momento político, mas também ainda assim voltado para uma vida de oração. Expomos os textos de Mateus 6, de 5 a 13, e o Salmo 40, de 1 a 3, tratando desse assunto da oração como meio de graça. E nesse período, eu fico me perguntando o que mudou ou melhorou na minha vida de oração. Talvez você pudesse fazer essa pergunta hoje à noite. Já que nós temos ouvido tanto sobre a oração, o que mudou, o que melhorou na minha vida de oração? Você tem resposta? Eu tenho sido totalmente cobrado por Deus nesse período, para gastar mais tempo em oração. E eu confesso a vocês que eu tenho orado pouco. Mas nós precisamos orar mais. E por isso eu tomei uma decisão, que se Deus permitir, porque é Deus que está no controle de todas as coisas, eu quero terminar o ano pregando sobre a oração. Porque eu creio, meus irmãos, que se essa igreja não orar, se essa igreja não aprender a se prostrar diante do Senhor, nós não vamos crescer, nem numericamente, nem espiritualmente. Nós precisamos orar mais, nós precisamos derramar nossa alma perante o Senhor. Jesus, Ele é o nosso mestre por excelência, e é Ele que nos ensina a orar. Mas como que Ele nos ensina a orar? Orando. Jesus nos ensina a orar orando, e nós só aprenderemos a orar orando e com a ajuda do Espírito Santo, nosso intercessor, e olhando para a vida de oração de Jesus. Como tem sido a sua vida de oração? Como que tem sido? Você tem gastado tempo com Deus?
Estou apenas introduzindo a mensagem, mas isso é para que você possa dar resposta para Deus. Eu quero, a partir de hoje, convidar você a aprender a orar com Jesus no Evangelho de Lucas. Eu tenho sido impactado por um livro que eu tenho lido sobre a oração, as orações de Jesus no Evangelho de Lucas. Eu li esse livro ano passado, impactou muito a minha vida, e estou lendo esse livro de novo. E eu quero, nesse Evangelho de Lucas, do que eu estou aprendendo, poder passar um pouco para vocês e desafiar vocês a uma vida de oração. E aqui era a introdução, né? Mas eu quero que vocês possam compreender um pouco da narração sobre as orações de Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas, ele é o escritor do Evangelho que leva o seu próprio nome. Escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas conheceu o Evangelho através dos apóstolos. Nunca esteve com Jesus. Era gentil crente, médico e um dos grandes intelectuais de sua época. Ele teve o privilégio de acompanhar o apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias como médico. E aprendeu durante esse período sobre Jesus. E durante esse período ele fez também as suas pesquisas sobre a vida do Messias. Lucas tinha uma grandiosa paixão pela vida de Jesus. E como eu já falei, ele aprendeu sobre Jesus com os apóstolos. E com certeza também com a igreja primitiva. O testemunho que recebera dos apóstolos e da igreja foi de uma vida dependente de oração. Tanto do Mestre Jesus, como daqueles que estavam caminhando com Jesus, daqueles que eram os primeiros crentes da igreja. E ele pôde acompanhar os milagres e o crescimento da igreja através da expansão do Evangelho por toda a Ásia Menor. E em Atos, ele escreve sobre o crescimento do Evangelho de Jerusalém até Roma. Lucas escreve o seu Evangelho destacando as orações de Jesus. O Evangelho de Mateus e Marcos só registra Jesus orando poucas vezes. E preste atenção que eu vou estar citando os textos, não é? Mateus 14, 23. Depois, após alimentar as multidões com 5 pães e 2 peixes, subiu ao monte para orar. É esse texto de Mateus 14, 23. Em Mateus 19, 13 a 15, orou abençoando as criancinhas. Depois em Mateus 26, 38 a 48, isso em Mateus, ele orou no Getsemane, antes de subir ao Calvário. Depois ele orou na cruz, Mateus 27, 46, 50. E em Marcos, nós encontramos uma referência de que Jesus levantava-se alta madrugada e saía para lugar deserto, e ali orava. Então Marcos acrescenta, além desses textos de Mateus, tá? Ele acrescenta essa referência de Jesus sair alta madrugada e ir para um lugar deserto orar. Mas meus irmãos, Lucas escreve dando ênfase às orações de Jesus, ouvindo o testemunho dos apóstolos e dos discípulos que conviveram com o Mestre. E ele narra 10 passagens de Jesus orando. Está no capítulo 3, 21, 5, 15, 16, capítulo 6, 12, 13, capítulo 9, 18, capítulo 9, 28, 29, capítulo 11, versículo 1, capítulo 21, 37, capítulo 28, 32, aliás, 22, 37, aliás, capítulo 22, 32, 22, 44 e 23, 34. E ainda, ele apresenta 3 parábolas de Jesus sobre a oração, que estão nos capítulo 11, de 5 a 8, capítulo 18, de 1 a 8, e capítulo 18, de 9 a 14. Ainda acrescentou o ensino de Jesus, preparando os eleitos para a sua volta, capítulo 21, 34 a 36. E William Hendrickson diz que Jesus atribuía
grande importância à oração. E ele está falando dentro da explanação do Evangelho de Lucas, mostrando no seu comentário como que Jesus se dedicava à vida de oração. E ele acrescenta: todas essas referências devem ser consideradas como exemplo de uma vida muito mais extensa de oração e de ação de graça pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Irmãos, o texto que nós lemos, aqui no capítulo 3, os versículos 21 e 22, Lucas narra a oração de Jesus feita ao Pai na ocasião do seu batismo. Só Lucas registra que Jesus orou no batismo. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar. Depois que todas as pessoas que estavam com João foram batizadas, Jesus também foi batizado. E enquanto ele foi batizado, diz Lucas que Jesus estava orando. Preste atenção que o verbo orar, ele está aqui no gerúndio, no contínuo, estando ele a orar. Ou seja, enquanto Jesus estava orando, coisas estavam acontecendo. Em meio à oração aconteceram 3 eventos sobrenaturais. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O relato de Mateus mostra o evento acontecendo na hora do batismo com pessoas comuns. Marcos e Lucas narram com uma particularidade: os 3 eventos estão relacionados somente com o batismo de Jesus. A diferença maior é que somente Lucas relaciona o fato de que esses acontecimentos aconteceram enquanto Jesus estava orando. O nosso propósito nessa mensagem, nessa noite, não é falarmos sobre o batismo de Jesus em si, mas sua oração na hora do batismo e os ensinamentos que podemos aplicar para a nossa vida cristã. A pergunta que fazemos aqui é: por que esses eventos aconteceram enquanto Jesus recebia o batismo em oração? A resposta que nós podemos ter no texto de Lucas é que, em meio à oração de Jesus, veio a resposta de Deus confirmando o seu ministério. Por isso, o tema de hoje que nós vamos tratar é: Deus cumpre seus propósitos na história da redenção enquanto oramos. Deus cumpre seus propósitos na história da redenção enquanto oramos. Mas como podemos, irmãos, confirmar essa verdade? Como que nós podemos confirmar essa verdade? Eu quero convidar você para aprender a contextualizar o texto da mensagem dessa noite. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo do 1 ao 3, nós vamos estar falando algumas referências, não é? Porque nós vamos dar resposta analisando o contexto anterior ao batismo de Jesus. E aí nós precisamos analisar esse contexto dos 3 capítulos, para provarmos essa ideia, não é? De que enquanto estamos orando, Deus está cumprindo a história da redenção. Então, primeiramente, meus irmãos, sobre a vinda do precursor, a vinda de João Batista, aquele que prepararia o caminho do Messias. Capítulo 1, versículo 18 a 13. João Batista, ele seria aquele que prepararia o caminho do Messias, como eu outrora falei. Aqueles que permaneciam fiéis a Deus e ao templo para orar. O versículo 10 diz que o povo ia ao templo para orar. Enquanto eles oravam, diz o versículo 10, Zacarias entrou no templo para queimar o incenso. O incenso, quando Deus mandou Moisés construir o santuário,
determinou que no lugar santo houvesse um altar de incenso, do incenso, onde o fogo jamais deveria apagar. O incenso deveria queimar continuamente, 24 horas, todo dia. E o incenso na Bíblia, ele é símbolo das nossas orações. Vocês podem conferir Apocalipse, capítulo 5, 8 e capítulo 8, versículo 3. Zacarias, ele era sacerdote do Senhor. E o sacerdote era quem entrava no Santo dos Santos para colocar o incenso para manter o fogo aceso. E segundo os comentaristas, e claro, com base bíblica, nem todos os sacerdotes tinham esse privilégio. E quem fosse participar desse ritual, fazia uma vez só na vida. E aqui chegou o dia de Zacarias. Meus irmãos, mas é impressionante que foi nesse momento de oração que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, capítulo 1, de 11 a 13. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Você que abriu sua Bíblia aí quando eu pedi. Lucas, capítulo 1, de 11 a 13. Então diz lá: vendo Zacarias, aliás, eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O anjo lhe disse: a tua oração foi ouvida. Aqui, irmão, nós podemos, diante do contexto, dizer que essa oração foi por um filho, ou pela redenção de Israel. Eram as duas coisas que estavam em jogo aqui na mente de Zacarias e na mente do povo de Deus. E a oração foi ouvida. O anjo vem e diz para Zacarias que Isabel ficaria grávida. E os irmãos sabem que aqui é o cumprimento da profecia, do precursor, daquele que prepararia o caminho do Messias. As profecias aqui estavam se cumprindo. E os que estão orando são os primeiros a verem as maravilhas da redenção. São aqueles que estavam em oração, que vão provar desse momento histórico. E aí nós podemos passar aqui para o outro episódio. A vinda do Messias também é esperada em oração. Capítulo 2, versículos de 25 a 30. Lucas relata a história de Simeão e de Ana, que esperavam a consolação e a redenção de Israel. Simão cita aí o texto que ele era um homem justo e piedoso. Piedoso porque levava a vida religiosa muito a sério. Ou seja, ele adorava a Deus constantemente com suas orações e com seus louvores. Estava sempre lá no templo. E ele foi surpreendido pelo Espírito Santo, que lhe revelou que não passaria pela morte enquanto não visse o Messias. Versículo 26. Foi no seu tempo de oração que Deus revelou que ele não morreria enquanto não visse Jesus. E movido pelo Espírito foi ao templo, e quando viu o menino Jesus, ele o tomou nos braços. E como era comum, ele viveu uma vida de oração. Diz que ele orou, louvando a Deus, que o despedisse em paz, pois seus olhos já tinham visto a salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Versículo de 29 a 32. A profetisa Ana também esperava o Messias, adorando a Deus, jejuando e orando no templo. E a Bíblia diz que ela era avançada de dias, e ela pôde naquele momento dar graças a Deus e falar a respeito de Jesus aos que esperavam a redenção de Israel. Irmão, provavelmente esse mesmo grupo é o mesmo grupo que ia ao templo orar. Ela fazia parte desse grupo. Veja que enquanto o povo orava, enquanto Simeão tinha uma vida de oração, enquanto Ana tinha uma vida de oração, Deus estava cumprindo os seus propósitos na história da redenção.
A vinda do Messias era esperada por seus fiéis em oração. Deus estava cumprindo os seus propósitos na história da redenção, enquanto o seu povo orava. Mas em segundo lugar, nós podemos analisar ou confirmar essa verdade analisando a oração no batismo de Jesus. No texto que nós lemos, enquanto Jesus orava, Lucas registra, não é, que Deus estava cumprindo os seus propósitos na história da redenção. Deus estava confirmando que uma nova época chegou para o seu povo. E enquanto Jesus ora, enquanto Jesus está orando, 3 eventos sobrenaturais aconteceram. A abertura do céu pode aqui ser vista como um evento final dos tempos que pré-anuncia o começo de uma nova época. Jesus foi estabelecido pelo Pai para o seu ministério na terra. Quando o céu está se abrindo, o céu está dizendo: é Ele, o Messias chegou. Um novo começo de um fim começa. A descida do Espírito Santo sobre Jesus prova que Ele é o Messias prometido para a redenção dos eleitos de Deus. Ele é o representante do seu povo. Jesus aqui está sendo ungido pelo Espírito Santo para essa obra que lhe foi confiada. A pomba era um símbolo de Israel. Aqui, um sinal externo da vinda do Espírito Santo sobre Jesus. E essa unção lhe foi concedida como as credenciais para a sua missão. É o Espírito Santo que dá o poder, que capacita para a missão, tanto do Filho como para a missão da sua igreja. A voz do céu é o terceiro evento. Confirma Jesus como Filho de Deus. Confirma o Messias que já veio e que agora cumprirá o ministério da redenção. E aqui, meus irmãos, nós temos a identidade e a missão de Jesus. Porque Ele agrada ao Pai, e o Pai reconhece Ele como Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí está toda a Trindade, aprovando essa obra que está sendo feita na terra. Mas, meus irmãos, o destaque aqui é que em meio às orações, enquanto Jesus orava, grandes coisas aconteceram. O céu foi aberto, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e o Pai o proclama como o seu Filho, em quem se deleita, em quem se compraz. Mas tempo depois, acontece um outro episódio. Jesus já está exercendo o seu ministério. Lá no capítulo 9, o versículo 29, Jesus está com os seus discípulos. E enquanto Jesus orava, aquele episódio do monte, o monte da transfiguração, enquanto Jesus orava, se transformou o seu rosto em glória. Olha o que diz aí. E aconteceu que enquanto ele orava, Jesus estava orando. Enquanto ele estava orando, novamente o verbo está no gerúndio. E aparecia do seu rosto, se transfigurou, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Meus irmãos, somente o Evangelho de Lucas menciona que Jesus subiu ao monte com o fim de orar. Nenhum dos outros evangelistas, somente Lucas registra que Jesus subiu a esse monte com o fim de orar, com o propósito de orar. E enquanto ele orava, o seu rosto foi transfigurado. É maravilhoso vermos o nosso mestre orando com frequência, derramando o seu coração diante do Pai. É nesse momento que Jesus demonstra, diante daqueles acontecimentos para os discípulos, que a hora da cruz está próxima. Lucas ainda está aqui no início,
do seu livro, mas tanto Mateus como Marcos, Lucas, vai colocar isso aqui no início, mas já como uma preparação para o momento da cruz, para aquele momento em que Jesus morreria em nosso lugar. A hora estava se aproximando. Lembrem-se que Jesus teve só 3 anos no seu ministério. Foi dos 30 aos 33 anos. Era tudo muito rápido, era tudo muito passageiro, esse momento de Jesus chegar à cruz do Calvário. A hora dele se entregar para redimir os eleitos, para redimir o seu povo dos seus pecados. Jesus está orando e sendo preparado para efetivar a obra da redenção lá na cruz do Calvário. É muito importante, meus queridos irmãos e irmãs, a abordagem de Lucas, ligando a vida de oração de Zacarias, Simeão, Ana e Jesus com os eventos da redenção. Enquanto eles oravam, Deus estava cumprindo o seu propósito na história da redenção. Mas, em terceiro lugar, como podemos confirmar essa verdade? Analisando os eventos posteriores ao batismo de Jesus no livro de Lucas e em Atos, porque Atos também é escrito por Lucas. Capítulo 11, o versículo 13, Atos, capítulo 1, 12 a 14, depois o capítulo 2, o versículo 1. Eu quero primeiro dizer para você que já ficou claro que foi enquanto Jesus orava que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, provando ser ele o Messias prometido para a redenção dos eleitos de Deus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo enquanto orava para cumprir a sua missão, isso ficou claro. Lucas registra que Jesus ensinou que o dom do Espírito Santo só é dado a quem ora. Capítulo 11, versículo 13. Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, quando você olha todo o contexto do livro de Lucas sobre a oração, nós entendemos porque que Lucas destaca que nós vamos receber o Espírito Santo quando nós pedimos. O evangelista destaca a importância da obra do Espírito Santo, vendo o dom do Espírito Santo como um sumo bem para o homem e para a mulher. Aqui não se trata dos dons carismáticos, e sim da obra do Espírito Santo na vida do cristão de maneira ou de modo geral. Quando Jesus entregou esses ensinamentos sobre a oração, ele estava preparando os seus discípulos para um futuro bem próximo, para o dia de Pentecoste, quando o Paracleto, o Espírito Santo, seria derramado sobre eles, e eles ficariam cheios do seu poder. É o Espírito Santo que santifica, é o Espírito Santo que ensina, que dá poder para pregarmos o Evangelho. É o Espírito Santo que nos consola, e é o Espírito Santo que nos ajuda como nosso intercessor em nossas orações junto ao Pai. E para isto acontecer, os discípulos precisavam pedir esse bem como dádiva de Deus para as suas vidas e para o cumprimento da missão que lhe estava sendo confiada por Jesus. Aqui nós vemos que o Espírito Santo é dado em resposta à oração, e que o Pai está ansioso para nos conceder essa grande bênção. É isso que Jesus deixa claro nesse versículo, não é narrado por Lucas. O Pai quer dar o Espírito Santo àqueles que Ele pede. Já estava determinado para acontecer. Sabemos que Jesus tinha prometido que o Espírito Santo haveria de descer. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus já tinha prometido, mas teriam que receber, pedindo a Deus e orando. Como que a gente vai saber disso?
pela palavra de Deus, meus irmãos. Olha como que é preciosa a maneira como a palavra de Deus nos ensina, como que Lucas narra toda essa verdade. Abra sua Bíblia, por favor, capítulo 1, de 12 a 14 de Atos. Atos, capítulo 1, de 12 a 14. Lucas narra a história da igreja primitiva em Atos e mostra que a igreja orava continuamente, esperando a descida do Espírito Santo. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto para a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Olha aí o que Lucas destaca. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora vá para o capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam quem? Todos eles reunidos aonde? No mesmo lugar. Todos eles estavam orando no mesmo lugar, e com certeza, pedindo que o Espírito Santo viesse sobre ele, pedindo que a promessa de Jesus se cumprisse. Que impressionante, não? Jesus recebe o Espírito Santo enquanto orava, e a igreja primitiva também recebe o Espírito Santo enquanto orava. Jesus não receberia o Espírito Santo sem a oração, e a igreja primitiva não pôde também receber o Espírito Santo sem oração. Do ponto de vista de Lucas, esses eventos não aconteceram por acaso. Foi resposta de oração. Os discípulos precisavam pedir orando e esperar orando. Assim aconteceu. Foi enquanto os 120 discípulos oravam no dia de Pentecoste que o Espírito Santo desceu sobre eles. Deus cumpre os seus propósitos na história da redenção enquanto oramos. E aqui eu quero trazer, irmãos, a conclusão e algumas aplicações para nossa vida. A confirmação do nascimento do precursor do Messias foi confirmado enquanto o povo e Zacarias orava no templo. Jesus foi recebido por Simão e Ana no templo, que esperava a consolação e redenção de Israel, porque eles estavam ali constantemente mantendo uma vida de oração. Jesus, no seu batismo, enquanto orava, o céu se abriu, pré-anunciando o começo de uma nova época. Enquanto orava, o Espírito Santo desceu sobre ele, provando que ele era o Messias e ungindo para o cumprimento da sua missão. Enquanto Jesus orava, ouviu-se a voz do céu confirmando-o como Filho de Deus. Sua identidade e missão foram confirmadas. Jesus foi estabelecido pelo Pai com o seu ministério na terra enquanto orava. Mas Jesus morreu, ressuscitou e voltou para os céus e está sentado à destra de Deus Pai, de onde a Bíblia diz que ele voltará para buscar os redimidos. O texto que nós lemos na leitura aqui, na liturgia, Jesus está nos dizendo que nós temos que nos preparar para a redenção final, para o dia da sua volta. Jesus está nos dizendo que nós temos que orar. Logo nós vamos ler o texto de novo. Enquanto esperamos a volta de Jesus, Ele continua cumprindo as suas promessas enquanto oramos. O derramamento do Espírito Santo na vida dos seus discípulos aconteceu enquanto eles estavam orando no cenáculo. Era o início de uma nova vida de oração para os discípulos. Em Lucas, Jesus somente aparece orando, sozinho. Os discípulos não oravam. Você não vai encontrar em nenhum lugar em Lucas os discípulos orando. Isso nos mostra, irmãos, o quanto é difícil orar e manter uma vida de oração. Após o Espírito Santo ser derramado, eles continuaram a orar.
E muitos outros derramamentos do Espírito Santo aconteceram, trazendo renovo para a igreja e salvação para o mundo. Sempre que a igreja está orando, sempre que o povo de Deus está orando, Deus está trazendo avivamento, Deus está derramando do seu Espírito, Deus está derramando do seu poder para a salvação, para a colheita dos eleitos. O ministério dos discípulos e da igreja é realizado através de oração. O Espírito Santo já está presente com a sua igreja, mas a igreja precisa orar. Jesus recebeu o Espírito Santo para cumprir a obra da redenção. A igreja recebeu o Espírito Santo para dar poder, para receber o poder e para também nos ensinar a cumprirmos a nossa missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus. Mas precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Ele já veio, ele já habita em nós. Todo crente deve buscar e pedir o enchimento do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, 18. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Isso é muito sério, o que eu vou falar para você agora. É possível sermos nascidos do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, ser habitado pelo Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo e assim estar sem a plenitude do Espírito Santo. Está vazio dele. Somente através de uma vida de oração teremos da sua plenitude. E por isso Paulo ensinou, dentro desse contexto de Efésios, a orar em todo o tempo e a orar sem cessar. E só lembrando de um texto, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele vai terminar dizendo que nós temos que estar orando. E lá o verbo está no gerúndio, está no tempo contínuo, orando para ser habitado pelo Espírito, não é? Aliás, para ser enchido, não é, do Espírito, do seu poder, para vencer as lutas que sobrevêm sobre a igreja, que sobrevêm sobre a nossa vida. Meus irmãos, Lucas é quem escreve o livro de Atos, e ele continua relatando que grandes coisas aconteceram enquanto a igreja orava. E aqui é mais nosso, é mais igreja. Porque a igreja primitiva já estava em andamento, o evangelho estava sendo pregado, o discipulado já estava sendo feito, os apóstolos estavam fazendo o seu ministério, mas muitos outros discípulos já estavam também cumprindo essa missão. E Lucas vai narrar que foi debaixo de oração, foi no momento enquanto eles oravam, a oração do centurião Cornélio. Ele orava de contínuo, e enquanto orava, observou a visão de Deus através do anjo que ele falou para que fosse a Jope, chamar Pedro para lhe anunciar sobre o Evangelho, sobre Jesus, capítulo 10, versículo 2 e 3 e o versículo 30. Foi enquanto Pedro também estava orando, capítulo 10, versículo de 9 a 15, que Deus mostrou a Pedro que deveria ir à casa de Cornélio, e assim lhe esclarecer a respeito da salvação, a respeito de Jesus. E Cornélio era gentil. Essa foi a porta aberta do evangelho aos gentios. Mas foi enquanto Cornélio estava orando que Deus revelou que chamasse a Pedro. Foi enquanto Pedro estava orando que Deus falou e disse: vai lá à casa de Cornélio, que é gentil, e pregue ali o evangelho para ele. Mas, meus irmãos, tempo depois, Lucas registra que quando Pedro estava preso por pregar o evangelho, a igreja orava reunida na casa de Maria, mãe de João. E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração da igreja e libertou a Pedro. Foi enquanto a igreja orava. Atos 12, versículos de 12 a 17. Nós precisamos orar, meu irmão e minha irmã. Deus está cumprindo as suas promessas na história da redenção, mas agora nós somos representantes dele aqui na terra. A igreja precisa orar. A igreja é eu e você. Assim a história da redenção da igreja de Cristo segue se cumprindo enquanto oramos. Será assim até a consumação de todas as coisas.
Por isso Jesus nos recomendou a vigiar e orarmos até o dia da sua volta. Nós lemos anteriormente: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda, nunca, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia da volta de Cristo, da consumação de todas as coisas, não venha sobre vós repetidamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Olha a recomendação que Jesus faz: vigiai, pois, a todo tempo, orando. Novamente o verbo está no gerúndio, no contínuo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Crente tem medo da tribulação. Eu creio que nós já estamos vivendo em meio a ela. Mas como é que nós vamos vencer? Orando. Quem disse isso foi o nosso mestre. Foi Jesus que nos recomendou, para escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem na sua vinda. Lucas 21, de 34 a 36. Meu querido irmão, minha querida irmã, querida igreja, a oração é o único meio de graça dado por Deus para a sua igreja pedir, receber, entender os seus propósitos e aguardar o cumprimento das suas promessas. Por isso você tem que orar, por isso que eu tenho que orar, por isso nós temos que orar. Que Deus nos ajude a orar, que possa ser essa a nossa oração. Senhor, nos ensine a orar, como os discípulos pediram. Senhor, me dirige com o teu Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por mim, me ensina a orar, ora comigo, porque Paulo em Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo é que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então que Ele nos ajude, para que nós possamos esperar todo o cumprimento da obra da redenção, como esperado no passado. Nós agora possamos esperar a consumação de todas as coisas, como igreja do Senhor, orando, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Que Deus nos abençoe.